Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa aula 6, onde nós vamos tratar sobre tecidos vegetais. Vamos diferenciar os tecidos vegetais, identificar os tecidos, saber reconhecer os tecidos primários e secundários e reconhecer tecidos meristemáticos e adultos. Esta aula foi organizada pela equipe de Biologia do 2º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês nessa aula. Aqui a gente vai ver a estrutura básica de um vegetal. Eu sei que vocês já veem isso desde que vocês eram pequenininhos lá no ensino fundamental, mas hoje nós vamos retomar alguns pontos. Então aqui, em laranjinha, eu tenho o sistema radicular da minha planta. E aqui, em verdinho, o meu sistema caulinar. Essa ilustração, ela está mostrando aqui todas as partes dos vegetais, raiz primária, secundária, entrenó, nó, etc. Mas eu quero chamar a atenção aqui para alguns órgãos importantes. E aí, quando nós falarmos dos tecidos, vocês vão conseguir entender por que cada tecido está em cada lugar. Primeiro, flores. Qual é a função das flores? Flores têm por função reprodução. Então, eu vou ter aqui nessa flor aparelho masculino, aparelho feminino, produção dos gametas masculinos e femininos, consequentemente, a reprodução. Professora, aqui não está aparecendo fruto. Não, porque o fruto nada mais é do que pós-fecundação, eu tenho um desenvolvimento de partes dessa flor, e aí eu vou ter, então, a formação de um fruto que vai guardar uma semente e um embrião. Aqui nós temos o caule, tá? Então, este caule, eu não vou entrar hoje no mérito com vocês dos tipos de caule. Então, caule tipo colmo, tipo estipe, rastejador, rizomas. Eu vou entrar com vocês apenas numa função básica de caule. A primeira função básica do caule é a sustentação. Então, a grosso modo, caules sustentam o vegetal. O que isso significa? Significa que ele vai erguer folhas e flores. As flores devem ser vistas para que haja, então, a fecundação. Muitas vezes existem agentes polinizadores, então podem ser aves, podem ser insetos, podem ser mamíferos, que precisam ver essa flor, são atraídos por ela para conseguir fazer, então, o transporte do grão de pólen e, consequentemente, a fecundação. No caso das folhas, folhas têm uma função importante que é captar luz para a fotossíntese. Então, essas folhas devem estar expostas à iluminação. Quem vai expor, quem vai permitir que essa folha fique alta, seja erguida do solo para poder captar a luz, é o caule. O caule também tem função de transporte, ou seja, dentro do caule nós temos um sistema condutor, vasos condutores de seiva. Excetuando simbriófitas, que a gente não tem vasos condutores de seiva, mas depois pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, nós temos vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Então, a gente tem vasos que vão transportar a seiva bruta da raiz em direção às folhas e depois vasos que vão transportar esta seiva elaborada lá das folhas em direção à raiz. Por isso, o caule, que sustenta e tem os vasos condutores, é responsável pelo transporte dessa seiva. Uma outra função é a proteção. Então, o caule, normalmente, ele tem uma casca grossa ou um tecido mais rígido em volta dele, que vai dar uma proteção justamente a esses vasos condutores. Fazendo um parênteses aqui para vocês, provavelmente todos vocês já viram que o cerrado pega fogo e que aquela casca grossa das árvores do cerrado, muitas vezes ela se queima, mas o cerne aqui, né, o interior do vegetal, permanece vivo. Então, eu tenho essa função de proteção aqui de vasos condutores de estruturas de folhas. Em folhas,
Então, eu já falei a grosso modo, né? Captação de luz para fotossíntese. Eu tenho uma área foliar, eu tenho grande quantidade de cloroplastos, e aí eu vou então captar luz para essa fotossíntese. Então, essa área aqui da folha é importante para a captação de luz. Transpiração é a partir da folha que a planta perde água na forma de vapor. Esse processo no qual a folha perde água na forma de vapor eu chamo de transpiração. E trocas gasosas. Plantas respiram e fazem fotossíntese. Na respiração, absorvem o oxigênio e eliminam gás carbônico. Na fotossíntese, absorvem o gás carbônico e vão liberar o oxigênio. Essa troca gasosa é feita pelas folhas numa estrutura chamada estômato, que nós veremos mais a seguir. Por fim, as raízes. Também não vou entrar aqui no mérito de raízes, escoras, tabulares, tuberosas e tudo mais. A grosso modo, raízes servem para absorção. Então, é através das raízes que água e sais minerais são absorvidos do solo. Fixação. Então, essas raízes prendem, fazem com que o vegetal fique fixo no solo. E transporte também, lembram? A seiva bruta é absorvida aqui, né? Eu tenho absorção de água e sais minerais, aí, consequentemente, a minha seiva bruta, e ela é transportada por vasos que vêm desde a raiz, chegando lá nas folhas. E depois, a seiva elaborada volta por esses vasos, atingindo todas as partes da raiz. Muito bem, então como surgem esses órgãos? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho então os primeiros tecidos, as primeiras células que surgem ali no embrião, são células que têm características muito próprias. Que características são essas? Primeiro, a parede celular é uma parede fina e não lignificada. Então, a lignina enrijece, endurece a parede celular. E ela ser delgada permite, então, uma certa maleabilidade. O que isso vai fazer? Essa minha célula jovem, que ainda está indiferenciada, não se diferenciou em diferentes tipos celulares, ela pode crescer, ela pode alterar o seu formato, ela pode se modificar. As células jovens têm muitos vacúolos, cada vacúolo, então, serve para armazenar água, outras substâncias. O núcleo é grande porque essa célula está muito ativa, ela tem muita atividade nuclear, ela está produzindo uma série de substâncias, ela vai se diferenciar. E o citoplasma é denso e cheio de ribossomos, porque se ela tem um núcleo muito ativo, tem muita síntese de substâncias e eu tenho, então, ribossomos que precisam estar ativos. Essas células jovens e diferenciadas vão formar um tecido que eu chamo de meristemas, são os tecidos jovens da minha planta. Esses meristemas, então, por divisões e diferenciações dessas células, então elas vão sofrer inúmeras divisões e vão se modificar, eu vou ter, então, a formação dos tipos celulares presentes no vegetal adulto. E, para cada órgão, eu vou ter que ter células especializadas para fazer cada uma daquelas funções que a gente já conversou ali, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, uma célula meristemática indiferenciada, eu ainda tenho uma parede celular não lignificada ou pouco lignificada, mais fina, tá? Um núcleo muito ativo, ela pode seguir qualquer caminho e se diferenciar em qualquer tipo celular, elementos de tubos crivados, célula companheira tubos crivados, células parenquimáticas, fibras, porque ela ainda tem essa capacidade. Vejam que essa célula já diferenciada é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, os meus meristemas são minhas células jovens, meu tecido jovem, que vai começar a formar o meu vegetal. Ele vai ser classificado de acordo com a localização, então onde esse meristema está, a origem dele e os tipos celulares que vão derivar desse meu tecido jovem diferenciado. Então, se eu levo em consideração a localização, a origem e os tipos celulares, esse meu tecido, ele pode ser dividido em basicamente dois grupos, meristema primário e meristema secundário. Vamos ver. A minha planta, ela vai crescer longitudinalmente, então ela vai crescer para cima o caule, para baixo a raiz, isso é um tipo de crescimento. E outro crescimento, o caule que estava fininho, a raiz estava fininho, vão engrossando, engrossando, engrossando para que o meu vegetal fique grossão. Vamos pensar um jequitibá.
com vários anos já. Ele tem aquele caule grosso que chama a atenção da gente. Aquele caule grossão não sai da semente daquele jeito. Ele vai sair fininho. Primeiro a planta vai crescendo para cima, o caule para baixo, a raiz, e depois ele vai aumentando, vai engrossando, tá? Então aqui, o meu meristema primário, ele vai se originar lá nos ápices do embrião, mesmo dentro da semente eu já tenho esses meus tecidos primários, tá? E eles vão produzir novas células ao longo de toda a vida do vegetal, ou seja, eu vou ter meristemas primários mesmo quando meu vegetal estiver adulto. Ele vai se localizar onde? Lá na pontinha, na extremidade, no ápice do caule, lá na pontinha, no ápice, na extremidade da raiz. E o que ele vai fazer? O alongamento, o crescimento longitudinal do vegetal. O meu meristema secundário, ele vai se originar onde? A partir de células já diferenciadas no corpo da planta. Então, a minha planta já se diferenciou, as células já se diferenciaram. Existem células que conseguem fazer um processo de desdiferenciação. O que é isso? Voltar a um estado inicial. Tá? E no vegetal adulto, ele é responsável pelo crescimento secundário. O que é o crescimento secundário? Espessura. Vai fazer com que o meu vegetal vai ficar engrossando, engrossando e fique bem grossão. Bom, aqui tem um esqueminha bem legal, tá? Que serve para a gente ter uma ideia de como isso se organiza. Então, aqui eu tenho meu meristema apical. Ó, apical vem de ápice, pontinha do caule, pontinha da raiz. Esse meu meristema apical é o tecido que quem tem aquelas células bem jovenzinhas vai produzir sempre altas divisões celulares. É um tecido que está sempre ativo, produzindo células jovens. Essas células jovens vão produzir os meristemas primários. Quais são esses? Protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Então, esse meristema apical origina protoderme, procâmbio e meristema fundamental, certo? Esses três aqui são os meus meristemas primários. A protoderme, ó, proto, primordial, inicial, derme, vai originar quem? A epiderme. Epiderme é o tecido que forra o vegetal por fora, tá? Dependendo de onde está essa epiderme, ela está na raiz, ela está na folha, ela está no caule, ela pode ter diferenças entre elas, tá? Eu não preciso ter uma epiderme clorofilada lá numa raiz que fica no fundo do solo, não recebe luz, tá? Então, essa epiderme, ela vai ser modificada dependendo do tipo de órgão que ela está forrando. O meu procâmbio, ele vai originar floema e xilema primário. Quais são esses floema e xilema primário? São os primeiros que aparecem, quando a planta está crescendo longitudinalmente. E eles vão fazer o quê? Função de floema e xilema, gente, transportar seiva bruta e seiva elaborada, tá? Então, o xilema é mais interno, transporta a seiva bruta, o floema é mais externo e transporta a seiva elaborada. E o meu meristema fundamental vai gerar tecidos primários, que são divididos em três grupos mais ou menos, né? Parênquima, que ele chama aqui de medular, e cortical. Mas depois a gente vai ver que além desse meu parênquima, eu tenho colênquima e esclerênquima também. Meu meristema secundário, então, são aqueles tecidos que vêm a partir de células já diferenciadas, né? Eu tenho o câmbio vascular e o felogênio. Esse câmbio vascular, ele vai gerar floema e xilema secundários. Então, esse aqui, ó, minha planta está crescendo em largura, em espessura, está ficando mais grossa. Eu preciso aumentar esse meu sistema de transporte aqui e eu vou criar, então, meu floema e meu xilema secundários. Xilema mais interno, floema mais externo, xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. E o felogênio vai gerar, então, feloderme e suber, que nós veremos mais a seguir. Olhando aqui, lembram que os meus meristemas, eles são classificados dependendo da posição onde eles se encontram, as células que eles vão originar. Vamos ver do comecinho ali, ó. Isso aqui é uma semente. Abrir a semente. O que eu tenho dentro da semente? O que me interessa ver aqui para meristemas é o embriãozinho. Então, vejam aqui, ó. Se eu pegar um embriãozinho ali dentro da semente, ele já começa a ter uma diferença aqui, ó, para caule, aqui para uma radícula, para um ambiente de raiz, certo?
Essas células aqui, por enquanto, ainda são todas jovens, mas elas começam a sofrer uma diferenciação para quem vai para caule e para quem vai para raiz, certo? Se eu pego o meu brotinho já maiorzinho, ó, aqui eu tenho meu sistema radicular, aqui meu sistema caulinar, a pontinha aqui do caule, eu tenho o ápice do caule, eu vou ter meristema apical. Crianças, o que é o meristema apical mesmo? Aquele meu tecido jovem que está produzindo muitas células jovens, células que ainda não se diferenciaram. Ó, aqui numa micrografia, uma foto mais ampliada ali daquela pontinha, eu tenho meu meristema apical aqui com células indiferenciadas, tá? Depois, mais para baixo aqui, eu vou ter então outros tecidos nesse meu vegetal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse meu meristema apical, ele vai gerar a protoderme, que fica mais por fora aqui, forrando, que vai dar origem à epiderme. O procâmbio, aqui procâmbio, que vai gerar então xilema e floema primário. E eu vou ter aqui o meristema fundamental, que fica por aqui e por aqui, que vai dar origem a outros tecidos primários, né? Tecidos fundamentais. No caso da raiz, eu tenho aqui o meu meristema apical da raiz, tá? Fica por aqui assim. Aqui, ó, coifa, vocês devem lembrar que as raízes, aquela pontinha tem um capuz chamado coifa que protege a ponta, onde tem grande quantidade de divisão celular. É justamente aqui, ó, o meu meristema apical da raiz. Essa pontinha que tem muita célula jovem é o meu meristema apical. Ele é protegido por essa coifa que vai impedir que essa região seja machucada e aí eu perca essas células jovens, tá? Meristema fundamental, que vai gerar então meus tecidos fundamentais. Procâmbio, que vai gerar xilema e floema primário, e a protoderme, que forra aqui o vegetal por fora, que vai dar origem depois à epiderme. O meu meristema secundário, então, ele vai dar o crescimento, o engrossamento do vegetal, né? O crescimento lateral. Esse aqui, o apical, dá o crescimento longitudinal, esse aqui é o engrossamento. Tirando uma fatiazinha aqui para a gente ver, a gente tem a medula ali no cerne do vegetal. Aqui, ó, eu vou ter o meu câmbio vascular, que é o meu meristema secundário. Esse meu câmbio vascular, devido às divisões celulares, ele vai originar xilema para dentro e floema para fora. Xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. E o meu outro meristema secundário aqui, ó, felogênio. Ele vai, por divisões celulares, ele vai originar feloderme para dentro e suber para fora. Vamos começar hoje com os tecidos meristemas primários e tecidos que vão ser originados dele. Nós teremos depois uma outra aula que eu vou falar com vocês mais dos meristemas secundários, tá? Então aqui, ó, meu meristema apical, ele dá origem a protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Vamos pegar aqui protoderme. Então, ela é originada, né, do meu meristema apical. Origina aqui por divisões celulares a minha protoderme e um início de diferenciação, e aí depois ele origina a epiderme. Aqui, ó, essa minha última camada aqui de células é a minha protoderme. Isso aqui é uma lâmina, um corte feito na pontinha ali de uma região caulinar para mostrar a protoderme no caule, tá? Aqui, ó, a minha protoderme na raiz. Lembrando que eu tenho a coifa mais por fora, que é aquela região, aquele capuz que tem por função proteger esse meristema apical aqui, onde eu tenho intensa divisão celular e eu não quero machucar, não quero perder essas células aqui, tá? O procâmbio aqui, ele vai formar, então, xilema e floema primário, e o meristema fundamental por aqui, assim, que vai formar aqueles meus tecidos primários, tá? Bom, então, vamos ver a minha protoderme. É o tecido mais externo, então, aqui, ó, mais externo na raiz, mais externo no caule. Lembrando que na pontinha da raiz eu tenho a coifa, que vai proteger esses meus tecidos que têm altas divisões celulares, tá? Ele permite, então, a formação das estruturas primárias.
E no caso da protoderme, ela é a camada mais externa, geralmente ela é uma única camada de células. Células vivas. Por que vivas? Porque elas vão se transformar, vão se diferenciar em outros tecidos, no caso aqui da protoderme, a epiderme, tá? Vaculadas, elas guardam água, guardam sais, justapostas, então aqui ó, uma justaposta à outra, e eu não tenho espaço intercelulares. Vejam, se essa minha camada forra o vegetal por fora, eu não posso ter espaços que vão permitir saída de substâncias do meu vegetal, tá? Quando ela virar a epiderme mantém essa característica de poucos espaços ou quase nenhum espaço intercelulares, entre células. Então, aqui a minha epiderme, ela vem aonde? Vem da diferenciação da minha protoderme e a principal função dela é o revestimento, tá? Lembrando que essa minha epiderme vai variar. Se ela é uma epiderme da folha, uma epiderme do caule, uma epiderme da raiz, dependendo de onde ela for, ela vai ter estruturas próprias, tá? Bom, eu tenho uma disposição compacta das células. Ela vai prevenir choques mecânicos e invasão de agentes patogênicos. Vejam. Gente, quando eu revisto a minha cozinha com azulejo, quando eu ponho o chão da minha casa, eu procuro deixar poucos espaços entre essas estruturas que estão forrando, não é isso? Na minha célula é a mesma coisa, eu tenho pouco espaço. Eu vou restringir, então, a entrada de patógenos, a invasão mecânica, choques e a perda de água. Eu não quero que o meu vegetal perca água, eu não quero deixar muito espaço nesse revestimento para permitir que saia água, tá? Ela vai realizar trocas gasosas através dos estômatos. Atenção, na epiderme que possuir estômatos, certo? Nem toda epiderme possui estômatos, como eu falei, ela vai variar dependendo do órgão vegetal que ela estiver forrando. Estômatos normalmente são presentes, na parte de baixo das folhas, tá? Porque é uma região onde eu tenho, então, trocas gasosas e por onde sai água através de transpiração. Mas eu posso encontrar estômatos em outras estruturas do vegetal. Absorve água e sais minerais por meio de estruturas especializadas, como pelos radiculares. Então, olha, pelos radiculares, raiz. Então, essa epiderme é da onde? Raiz. Se a minha raiz tem que absorver água e sais minerais do solo, quanto mais pelos radiculares, quanto maior a superfície de contato, melhor. Então, eu vou ter essa especialização na epiderme, da onde? Da raiz. Protege a planta contra a radiação solar devido à presença de uma cutícula espessa e presença de tricomas. Tricomas são pelos que tem nas folhas. Nem toda folha tem tricoma. E os tricomas podem ter funções diferentes. Eles podem proteger a folha contra agentes agressores, contra herbívoros. Elas podem proteger da radiação, podem liberar substâncias. Então, tricomas têm funções muito diferentes. É uma especialização da epiderme. E a cutícula é como se fosse uma camada serosa, impermeabilizante ali nas folhas, geralmente, tá? Então, aqui, ó. A epiderme, vejam, olha como ela varia na parte de cima da folha para a parte de baixo da folha. Aqui na minha epiderme de cima, eu posso ter aqui, ó, tricomas, que são os pelos, tá? Aqui não tá aparecendo, mas às vezes eu tenho uma camada serosa aqui em cima, que é a cutícula, tá? Em cima, então, aqui da minha epiderme, mais claramente, aqui não tá bem visível. Certo? Mas eu quero que vocês vejam essa camada aqui, ó, bem justaposta, com poucos espaços, é a minha epiderme. Na de baixo, olha só, eu tenho também uma camada justaposta e quando chega aqui eu quero chamar a atenção dessa estrutura aqui, que é o estômato, tá? Ele é formado por duas células que se abrem, esse buraquinho permite a entrada de gás carbônico, saída de oxigênio e água na forma de vapor transpiração. Perfeito? Aqui é só uma célula vegetal. Aqui, raiz, ó, aqui eu tenho epiderme, vejo a célula bem grudadinha uma a outra, sem espaço, e aqui eu tenho os pelos das raízes, pelos radiculares, que vão permitir uma maior eficiência na absorção de água e sais minerais. Procâmbio, o procâmbio, então, ele vai originar o sistema condutor e ele tem origem no meristema apical. Então, lembra aquela pontinha que vai ter muitas divisões celulares, forma procâmbio, xilema e floema primário. Essa foto aqui que surgiu de intrometida antes de eu mandar é o caule,
tá? Então, eu tenho aqui um corte no caule, outro corte no caule. Aqui, eu quero mostrar para vocês o iniciozinho, tá? Então, aqueles meus 3 tecidos, tá? Meristemas primários que eu falei para vocês. O procâmbio são esses ovais aqui laranja, que vão originar xilema e floema. Meristema, que é esse tecido aqui, ó, que vai estar preenchendo aqui. E a protoderme, que é essa aqui em volta. Mais tarde, eu faço outro corte. E aí, eu vou ver aqui, ó, a minha protoderme já se diferenciou em epiderme, tá? O meu meristema aqui já virou córtex medula, tá? Depois a gente vai ver direitinho aqui parênquimas, colênquimas e esclerênquimas. Mas eu quero chamar a atenção, já que estamos falando de procâmbio, que origina xilema e floema primário, ao xilema e floema primário. Esse meu oval aqui, ó, que era todo laranja, procâmbio, começa a se diferenciar. Então, eu vou ter o floema primário mais por fora, o xilema primário mais por dentro e no meio eu tenho o procâmbio. Então, esse procâmbio continua fazendo divisões celulares e vai originar para fora floema, para dentro xilema. Esses aqui primários, eles estão crescendo em forma longitudinal ao longo do vegetal. Tá? Então, no caule vai originar os feixes vasculares, né? O floema e o xilema, tá? E eles normalmente são organizados assim, ó, os feixes lado a lado. Cada feixe, essa estrutura aqui, tá? Eu tenho floema primário, xilema primário, e no meio eu tenho aqui o procâmbio. Na raiz, geralmente eu tenho um cilindro central aqui, tá? Que é o meu tecido condutor, onde eu vou ter os meus vasos condutores. Certo? Então, olhando aqui, ó, dentro o laranja aqui, ó, não tá em feixezinhos como no caule, ele tá no cilindro central, que é o procâmbio. O laranjinha aqui é o meu meristema e a minha protoderme aqui em volta. Mas, crescendo mais um pouquinho, eu vou ter, então, essa minha protoderme virou a epiderme, tá? O meu meristema vai virar aqui o meu parênquima, colênquima, depois a gente vai ver essas diferenças todas, mas eu quero chamar a atenção aqui pro meiozinho, ó. Eu vou ter aqui, bem no centrinho, xilema primário, mais interno. Aqui, ó, o roxinho, eu vou ter floema primário, tá? E eu ainda vou ter aqui essa estrutura toda interna, então, aqui o meu cilindro vascular, tá? Vamos olhar aqui já maiorzinho, ó. Meu xilema mais interno, meu floema são essas bolinhas roxas mais externas, e o meu câmbio vascular aqui ainda produzindo xilema para dentro, floema para fora. Aqui, xilema primário, então, ele é formado a partir do procâmbio, origina-se apenas no sistema axial, ou seja, crescimento primário, da mesma forma que o floema, ó, também originado procâmbio, também crescimento vertical, para cima e para baixo. A gente tem diferença aqui, ó, em funções. Meu xilema primário, ele transporta água e sais e faz sustentação. E o meu floema primário, ele transporta substâncias orgânicas e inorgânicas, lembrando que floema seiva elaborada, tá? Aqui, ó, essas fotos aqui, elas são complementares, tá? Então, aqui, ó, o meu vegetal tá crescendo, se eu pego bem a pontinha, eu tenho só meristema apical, que são aquelas células indiferenciadas que estão em alta... não se diferenciaram ainda, grande quantidade de divisão celular. Conforme o caule vai crescendo, se eu faço um corte mais para baixo, eu vejo aqui os feixes, ó, sendo formados. Então, aqui, ó, em volta eu tenho a protoderme, o meristema fundamental aqui no dentro, e essas bolinhas amarelas aqui, então, são o procâmbio. Mais para baixo eu vou ter já tecidos um pouco mais maduros. Então, a hora que eu faço um cortezinho aqui, o que que eu vou ver? Eu vou ver que a minha protoderme já está em epiderme, tá? Aqui meu meristema fundamental vai gerar aqueles tecidos que eu vou falar com vocês já já. E aqui esses feixes vasculares, o que que eles são? Xilema mais para dentro, floema mais para fora, e em amarelinho eu tenho ainda aqui um câmbiozinho que vai gerar, tá? Aqui de novo, ó, isso aqui, ó, esse oval, não sei se vocês conseguem ver, é esse oval aqui. Então, eu vou ter floema mais para fora, floema primário, xilema mais para dentro, e aqui no meio eu vou ter um tecido que vai fazer divisão para dentro e para fora, tá? Que vai ser o meu câmbiozinho. Bom, meristema fundamental, então.
ele vem lá do meu meristema apical e vai gerar os tecidos primários. Quais são esses tecidos primários? Parênquima, colênquima e esclerênquima. De novo, outra vez. Aqui eu tenho o meu meristema apical, que vai gerar, ó, o meu procâmbio, meristema fundamental, e aqui eu tenho protoderme. Na raiz, coifa, aqui eu tenho procâmbio, meristema fundamental, a protoderme tá forrando aqui assim mais por fora. Bom, o meu meristema fundamental vai gerar quem? Parênquima, que é formado por células vivas, tem uma capacidade de divisão celular enorme, ele continua dividindo as células. As células possuem paredes primárias, o que é isso? Finas, delgadas, lembram ainda? Grandes, que tem vacúolos grandes, certo? Distribuem quase todos os órgãos da planta, e esses parênquimas, eles têm funções diferentes. Dependendo da função, eles são classificados em 3 tipos básicos: de preenchimento, que vai preencher o vegetal; clorofiliano, olha só, presença de clorofila, responsável por fotossíntese; e de reserva. Então, vamos lá. Preenchimento, aqui, meu parênquima fundamental, tá? Ele tá preenchendo aqui o meu vegetal. Clorofiliano, cada presença aqui, ó, cloroplasto, eu vejo grande quantidade, por isso ele é clorofiliano, responsável pela fotossíntese, tá? E os de reserva, eles recebem o nome dependendo do que eles estão armazenando. Então, aqui, ó, esse aqui está armazenando glânulos de amido. Se ele está armazenando grânulos de amídulo, ele é um parênquima amilífero. Se ele está armazenando água, ele é um parênquima aquífero. Se ele está armazenando ar, ele é um parênquima aerífero. E assim sucessivamente, oleífero e outros diferentes tipos de parênquima. O colênquima, ele também é constituído por células vivas, consegue retornar à atividade meristemática, ou seja, ele consegue fazer um processo de desdiferenciação, tá? A parede primária tem espessamentos irregulares e campos primários de pontuação. O que é isso? Regiões de contato de uma célula e outra, onde as células se comunicam, tá? Tem função de sustentação, tá? Em regiões de crescimento primário. E estão sujeitas a movimentos, eles ainda têm as paredes celulares que não estão tão lignificadas, tá? As paredes celulares têm espessamentos irregulares, então eu posso ter paredes mais grossas, paredes mais finas, e ele pode sofrer, então, um espessamento acentuado com muita lignina e ser convertido em esclerênquima, que a gente vai ver mais pra frente. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho lúmen celular e aqui eu tenho parede celular. Vejam que a parede aqui, ó, pode ser mais grossa, mais fina. Tem essa irregularidade na parede celular. Aqui, ó, eu tenho um parênquima clorofiliano e aqui eu tenho um colênquima. Vejam aqui, ó, paredes mais grossas, paredes mais finas. Eu tenho essa irregularidade nas paredes celulares. Aqui, ó, uma parede primária é uma parede celular de células jovens que ainda não se diferenciaram, tá? Aqui eu tenho os plasmodesmos, são os campos primários de pontuação, onde eu vou ter contato de uma célula a outra. Aqui espaço intercelular, tá? Aqui parede primária, ela tá aqui, e secundária. Vejam, isso aqui já é uma deposição de lignina e eu tenho uma parede secundária. Essa célula aqui já tá diferenciada. Tá? E os meus campos primários de pontuação, eles permanecem aqui fazendo contato de uma célula e outra, tá? Aqui, o meu colênquima angular, então vejo que tem um espessamento irregular e essas células parecem não organizadas. E aqui, eu tenho, então, já a minha parede primária e secundária, aqui é epiderme e aqui é o meu colênquima, tá? Aqui eu tenho já a parede secundária, já bem mais grossinha, presente aqui. O esclerênquima é um tecido de sustentação. Normalmente as células são mortas. Por que mortas? Porque essa parede secundária ficou tão grossa, tão uniforme, que acabou matando as células, tá? Então, mais ou menos 35% de lignina. É um revestimento estável, é grossa, ela evita ataques químicos, físicos e biológicos. Então, agentes que possam atacar ali o vegetal. Ele pode ser encontrado em diferentes partes desse vegetal e uma função grande de sustentação. Veja, se a ênfase desse
tecido é a parede celular, ele dá muita sustentação, tá? Basicamente, eu tenho dois tipos celulares, fibras e esclerídeos. Gente, sabe quando a gente come a pera, que a gente morde pera e parece que tem uma areinha que bate no dente da gente, a gente morde... aquilo ali são tecidos esclerequimásticos, tá? Olha aqui a diferença, tá? Aqui eu tenho um colênquima, vejam, as paredes irregulares, e aqui o esclerequima, olha como essa parede é grossa, extremamente lignificada, tá? Aqui eu tenho lúmen celular. Olha aqui de novo, tá? O esclerênquima, parede bem grossa, tá certo? E aqui eu tô mostrando alguns tipos de células de esclerênquima, tá? Vejam, formas bem diferentes, algumas mais compridas, outras mais curtas, mas basicamente o que me chama a atenção é essa parede celular bem grossa, bem lignificada, que dá essa sustentação ao vegetal, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Por hoje é só.